que eu quero saber, por favor, a personalidade da pessoa com quem eu estou falando agora, está se conectando. Assim. Como é a personalidade dessa pessoa? Três energias. Primeira energia, a esperança e proteção angelical. Mais três. A indiscrição, mais duas. O despertar, mais uma. O duelo. O duelo e o despertar. E agora me fala sobre os sentimentos que essa pessoa com quem a pessoa que está vendo essa leitura agora se conecta. Me fala o que ele ou ela sente por quem está ouvindo essa leitura. Sentimentos. 4 energias também, por favor. Mais 3. Abriu com a carta da timidez. Mais uma. E eu sei que é a carta da beleza, porque ela tem um rasgo muito específico no fundo. É a carta da beleza. Ironicamente, de costas é a minha carta mais feia. E de frente é a carta que representa a beleza. Será que isso quer dizer alguma coisa? Talvez não. Mais 2 energias, por favor. Primeira energia, o juízo com a inocência. Mais uma, amor sensual. Coisa. Agora me fala a síntese desse relacionamento, porque tá falando ali no fundo de deck que essa pode ser a pessoa, né? O É tipo assim, é como se fosse tipo o número 1, mas eu não gosto desse termo. Ou tipo, ai, você número 1, porque parece que tem número 2, número 3. Então, assim, pode ser a pessoa, sabe? Mais uma carta ou uma energia para sintetizar esse relacionamento que a gente está falando aqui. A inquietude, coisa. De deck, a coroação, topo, a ociosidade. Vamos entender então, né, os porquês dessas coisas aqui. Proteção angelical e a esperança. A carta da lua. A indiscrição. Deixa eu você bem pertinho aqui. A indiscrição. O mundo. O despertar. 6 de paus. Isso aqui, gente, é para como é a energia da pessoa, tá? Vamos lembrar aqui. Como é a personalidade dela. E a carta do duelo, o 10 de copas. Uai, então por quê? Mais uma pro duelo. Oi, gatão. Mais uma. Mais 3. O 7 de paus. O 3 de ouros. E a rainha de ouros. E a timidez, por favor. O cavaleiro de espadas. Ai, cavaleiro de espadas, sai da minha mesa, trem. Acabei de fazer a leitura. A beleza. Ai, gente, eu não gosto de energia de cavaleiro de espadas. Eu gosto num contexto específico, que é quando eu pergunto a rapidez que alguém vai se comunicar comigo sobre alguma coisa que eu quero que as pessoas se comuniquem. Fora isso, eu não gosto dele. O 9 de copas. A inocência e o juízo. A rainha de copas.
Amor sensual. O mago. A inquietude. Dois de espadas. Amor sensual, o mago. Mais uma carta, por favor. O 10 de paus. Gente, provavelmente vocês vão ver um corte no vídeo gigantesco e a mesa cheia de cartas do nada, porque o meu microfone descarregou. E eu percebi muito tarde que eu estava falando sem o meu microfone ligado e meu ventilador tá ligado, então não ia dar para falar e para vocês entenderem o que eu estava falando. Então vou recomeçar. Eu não tinha falado mais que um minuto assim sobre tiragem, mas aqui eu vou repetir o que eu já tinha dito, né? A gente está falando, em resumo, para que você não perca o seu tempo, de uma situação de triângulo amoroso em que ou você está se relacionando com uma pessoa casada ou que namora, ou essa pessoa tem um relacionamento sério com alguém, enfim, ou essa pessoa saiu de um relacionamento recentemente, mas ainda está meio enrolada, talvez num processo de divórcio ou numa separação ali em que o casal tenha se separado, mas na verdade ainda tem algum tipo de ligação, talvez um filho, talvez o ex ainda tenha um pouco de obsessão na energia dessa pessoa, ou a pessoa ainda não tenha conseguido superar. Enfim, é uma situação triangular, tá? Isso aqui a gente está falando de triângulos amorosos. Bom, a carta da química com essa pode ser a pessoa, né? Você já conheceu a parceria romântica que você procura. Tá me dizendo aqui que tem um potencial gigante para. Eu vou tirar uma carta só, antes de começar essa leitura, porque eu preciso saber aqui para qual dos dois caminhos que isso vai. Situações triangulares, eu gosto de ver qual é a tendência para desfecho, porque, a não ser que você goste disso, né? Geralmente quem tá quer que se resolva, né? Então, eu vou perguntar aqui sobre qual que é a tendência de evolução desse relacionamento que tá na mesa. Uai, o que é essa carta? Ah, tá. Não, essa carta. Uai, gente. A carta de um oráculo no meio do outro. Caiu aqui o 7 de copas. Mais um. Ia virar, mas não virou. Pagem de paus. Mais uma. A morte. Então tá bom. Fundo de deck. As de ouros. Bora lá. Vamos ser responsáveis assim com a mensagem, porque, bom, triângulos são sempre situações muito complicadas, né? Alguém sempre sai mal, assim, ou mais de uma pessoa. Bom, aqui começa, né, falando de como é a personalidade da pessoa com quem você está se envolvendo, que é uma pessoa que você tem uma química sexual muito forte. E aqui fala proteção angelical, a esperança e a lua, que me vem como uma pessoa com peixes muito forte no mapa, muito forte. Uma pessoa sonhadora, uma pessoa que tem uma proteção do espiritual que já vem, parece que no DNA dela, sabe? Porque piscianos têm muito isso, assim, para mim, pessoas do signo de peixes, né? Parece que elas são, assim, de certa forma, muito queridas pelo espiritual, por mais que sofram muito, mas são muito amparadas, assim, costumam ter o lado espiritual forte, né? Pelo menos todos os piscianos que eu conheci, eu não conheci poucos. E aqui é uma pessoa muito intuitiva. Ele ou ela, né? É uma pessoa muitíssimo intuitiva e muito sonhadora também. Por isso me vem isso muito forte de ser alguém que tem peixes forte no mapa, né? Ou um pisciano, alguém com uma lua em peixes, né? Mas uma pessoa assim muito esperançosa, muito
protegida pelo espiritual, muito intuitiva, como eu falei, né? Que pode sonhar com muitas coisas, essas coisas acontecem. Uma pessoa que às vezes entra em muitas ilusões, justamente por ser alguém mais sonhador, alguém que imagina muito, fica muito ali no mundo das ideias, né, na imaginação, e às vezes assim confunde esse sonho, essa fantasia com a realidade, né? Mas é uma característica que é o que faz mal para essa pessoa, mas também o que salva ela do mundo. Porque se não fosse a esperança, o otimismo, como ela vê a vida, né? Talvez ela mergulhasse assim em uma sombra muito profunda, sabe? Então essa esperança, esse brilho que ela tem dentro dela é algo que tem um poder espiritual muito forte, mas que também vem assim nessa coisa de um brilho que não só traz esperança para ela, mas contamina, contagia, né, as pessoas ao redor. Assim, é uma pessoa otimista que fala que não, vai dar tudo certo, as coisas vão ficar bem, né? Tem esperança assim, no futuro melhor de alguma forma. Porque como é alguém com um amparo espiritual muito forte, tem essa sensação, né, de que no final, assim, de tudo as coisas sempre dão certo, independente se elas dão certo ou não para você naquele momento. Gente, minha garganta tá bem ruim, tá muito difícil. Eu tô gravando pouco, eu tô aproveitando para gravar 2 vídeos num dia. O tempo no interior de São Paulo tá muito seco. E assim, eu começo a falar um pouquinho, minha garganta já fica ferrada. Então, minha voz vai mudar um pouquinho, porque eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo. Eu espero, eu vou falar no microfone aqui, eu já tirei tudo que eu tinha para tirar. Vou ter que falar mais pertinho, tá? Aqui, na segunda energia, vem a inscrição com o mundo, que é uma pessoa que, assim, me vem como alguém muito curioso, né? No sentido de querer conhecer o mundo, alguém que talvez tenha compartilhado essa vontade com você, né? De nossa, eu quero viajar ao mundo, eu quero ter muita curiosidade por novas culturas, em conhecer novos lugares, curiosidade de crescer assim. Essa pessoa, ela vê viagens, ela vê mudanças de vida, mudanças geográficas mesmo, né? Como oportunidades para aumentar ainda mais o conhecimento dela. E é uma pessoa muito curiosa para conhecer o que tem no mundo, né? Para saber o que tem atrás da porta, assim, sabe? Desbravar o mundo inteiro. E também pode ser um stalker em potencial, tá bom? Com essa energia aqui, alguém que fica bisbilhotando muito aí na internet. O despertar com o 6 de paus é como se essa pessoa estivesse passando por um despertar espiritual nesse momento, assim. Eu acredito que a gente tem o primeiro grande despertar, que é quando a gente entende que existe um mundo para além da matéria e acredita nisso de fato, não só escuta dos nossos pais, de um pastor, de um padre, de um líder religioso, que, nossa, Deus existe. Eu acho que o primeiro despertar espiritual é quando a gente sente isso, né? Quando a gente sente essa conexão com tudo, que para mim, com o todo, que para mim é exatamente o significado de Deus, né? É essa conexão com toda a criação. E aqui é uma pessoa que está passando, não talvez por esse grande primeiro despertar, mas me vem como alguém que já tem um caminho no espiritual trilhado e ela está passando por alguns momentos de revelação, assim, muito positivas para ela no campo espiritual, sabe? Por mais que talvez possa ter algum tipo de conflito no passado nesse campo, agora ela sente que ela está vencendo algum tipo de batalha espiritual. Numa quarta energia aqui sobre a personalidade da pessoa, e enfim, sobre a energia da pessoa, né? Apareceu o duelo, o 10 de copas, o 7 de paus, o 3 de ouros e a rainha de ouros. Aqui quem me fala assim de um casamento, me vem como esse casamento. Na verdade, eu já tinha, por algum motivo, sentido que desde quando caiu a carta da química, que foi a primeira carta, que isso ia falar de alguma situação ali que não era, sabe assim, fácil, não era reta, não era preto ou branco. Tem uma situaçãozinha mais complicada, mais densa ali por trás dessa química. Porque já me veio de cara essa química como sendo algo muito poderoso, essa química que vocês têm com o outro, mas que de alguma forma também poderia
fazer com que você ou a pessoa tomasse decisões por impulso, né? Por causa dessa conexão magnética que vocês têm um com o outro, que vem muito de uma coisa de atração física e sexual, né? Tem o duelo com 10 de copas, o 7 de paus, o 3 de ouros, a rainha de ouros, que era o que eu estava falando, que é como se essa pessoa agora ela tivesse meio que em conflito, porque tem essa situação de triangulação, ela tá. Eu perguntei aqui, né, qual que é o resumo, assim, mais ou menos da história. Tem o 7 de copas que conversa muito com essa situação aqui, que é como se ela tivesse analisando as possibilidades, assim, comparando se é tipo um homem entre duas mulheres, ou um homem entre dois homens, uma mulher, enfim. Uma mulher entre dois homens, mulher entre duas mulheres. Enfim, se é isso aqui, é como se a pessoa que tem que decidir, a pessoa que está na situação de triângulo mesmo, assim, a pontinha que une as outras duas, essa pessoa, ela está ponderando muito o que que um pode oferecer, o que que o outro pode oferecer. E olha, gente, eu vou ser bem sincera, eu sinto que tem duas mulheres no jogo aqui, que tem duas rainhas. E tem uma que tem a energia forte do elemento terra, signos de Touro, Capricórnio e Virgem. Não precisa ser seu signo solar, pode ser sua lua, um ascendente, uma Vênus. Ou seu signo mais forte, né? E tem uma outra rainha aqui que tem energia de água forte, que é alguém de Câncer, Peixes ou Escorpião. E tem alguém entre essas duas energias aqui, entre uma pessoa de terra e uma pessoa de água. Essa pessoa de terra, eu sinto que é a esposa, ou a parceira, ou o parceiro, né? Porque me vem como, nessa situação aqui, como a pessoa com quem ele ou ela já construiu uma certa estrutura, já tem algo ali encaminhado, estruturado, desenvolvido na matéria, talvez já tenha um carro, uma casa, posses, negócios juntos, ou anos de relacionamento. E mesmo assim, é como se a química e a atração que essa pessoa sente por você e a sensação que essa pessoa tem, assim, com você, fizesse ela repensar, sabe? Coloca todos os anos que ela passou com aquela pessoa numa balança e o tempo que ela passou com você, independente do tempo que seja, mesmo que tenha sido um encontro, assim, é como se, e mesmo que não tenha acontecido encontro nenhum, se vocês já conversam, se já existe essa chama, essa possibilidade, é como se a pessoa que ela tivesse colocando na balança e vendo que no final das contas essa rainha de ouros não traz aquela sensação de completude mais do 10 de copas, sabe? Existe um duelo aqui entre um casamento e uma situação nova, né? É um conflito, assim, meio que. E tem também uma energia de alguém meio que tentando vender o próprio peixe, de tipo, não, se a gente ficar junto, a situação vai ser assim, assim, assado, eu não vou ser dessa forma, eu não vou agir dessa maneira, tá? Pode ser você ou a outra pessoa, assim, fazendo promessas, defendendo, assim, que não, eu tô num. Talvez essa pessoa tenha te falado assim, não, eu tô casada, eu tô num relacionamento muito estável, mas a gente tá brigando muito, a gente tá passando por uma situação complicada, e essa pessoa, eu não sei se o que ela me oferece me satisfaz mais, assim. É como se fosse um conflito constante, eu tendo que defender o meu lado constantemente, defender o meu ponto de vista, os meus valores. E aí essa pessoa, por conta disso, começa a repensar se essa estrutura desse 10 de copas que ela construiu com alguém, se esse casamento é realmente aquilo que ela sonhava, porque é uma pessoa muito sonhadora. Pode ter criado muitas ilusões muito rápido com alguém, se envolvido de uma forma muito rápida, né, muito impulsiva, porque imaginou que seria de uma forma X, mas foi de uma forma Y ou, sei lá, B, que está muito longe do que ela imaginou. E numa síntese, não, vou falar dos sentimentos primeiro, depois a gente fala dessa síntese final aqui, tá? Aqui tem uma pessoa que tem muita, não vou dizer timidez, apesar de ser o nome da carta que saiu aqui, mas a pessoa ela é mais introvertida, ela tem mais dificuldade de se expressar de alguma forma, mas aqui é como se ela não consegue colocar para fora os sentimentos de uma forma que você
consiga entender isso bonitinho, sabe? Do jeito que ela fala, parece que ela até nem liga, ou às vezes parece que ela fala coisas assim que não liga não, que é muito forte. Mas parece que não liga tanto quanto liga, sabe? Essa pessoa sente mais do que demonstra, muito mais. É uma pessoa que tem dificuldade em demonstrar e quando sai, tenta elogiar e às vezes faz um comentário nada a ver, sabe? Que não é legal. É alguém que tem dificuldade com as palavras, assim. E talvez isso tenha vindo de um passado, ou que seja até um presente, de muita timidez mesmo, muita introspecção. A pessoa podia ser muito solitária, muito fechada, de poucos amigos, ou ter uma dificuldade maior para se expressar mesmo, né? Uma dificuldade maior para se comunicar. Mas aquilo que ela sente por você, essa timidez com o Cavaleiro de Espadas pode me falar justamente disso, assim, de não conseguir expressar de uma maneira legal essa energia, por exemplo, da beleza com o nove de copas, que é ela te achar um sonho, sabe? Ele olhar para o seu corpo, essa pessoa olha para o seu rosto, para o seu corpo, para o seu cabelo e pensa, cara, parece uma pintura, assim, parece Vênus na Terra. Duas cartas que tem a imagem de Afrodite, tá? Porque eu tô tirando com um tarô mitológico hoje. Se eu tô conferindo se o microfone tá gravando também. E aqui nessa carta é a imagem tradicional de Afrodite que a gente conhece, daquele famoso. E tem a imagem aqui de Afrodite sendo representada aqui no cantinho, ó, eu não vou conseguir aproximar muito porque eu esqueci de iluminar perto da câmera. Mas esse cabelinho preto aqui é dela e ela tá abençoando Psique e Eros no casamento deles, né? Então ela aparece duas vezes. É como se essa pessoa pensasse, não, se Afrodite fosse um ser humano novo, assim, se ela encarnasse em alguém, seria essa pessoa, porque tem uma atração muito forte pela sua beleza, muito, 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 muito forte. É como se a sua aparência física fosse um sonho, assim, sabe? Uma coisa difícil de bater para a pessoa. É difícil chegar nesse patamar para ela. É como se ela se imaginasse até casando com você mesmo, né? Tem essa imagem do casamento aqui de Eros e Psique. E ela, assim, é quase uma adoração que ela sente por você, né? Mas não consegue demonstrar tanto quanto. Aí você fala, não, mas demonstra menos, porque tem uma timidez com o Cavaleiro de Espadas que me vem como alguém que ainda tem travas na comunicação para demonstrar tudo o que sente, sabe? E quando sai, às vezes não sai do jeito que a pessoa sente. A pessoa pode sentir muito, assim, sentir tudo isso que eu tô falando pra você, que ela sente por você, mas na hora que sai é tipo assim, nossa, você tá bonita hoje, gostei da roupa, tá cheirosa. É o máximo que a pessoa consegue, assim, elogiar, né, ou demonstrar alguma coisa. Mas é bem intencionado, gente. Tem probleminhas aí de demonstrar, talvez tenha, mas é bem intencionado, tá? Sente muito. Tem a inocência com o juízo e a rainha de copas, que de alguma forma ele ou ela sentem que você não merece estar nessa situação, sabe? Quando a pessoa faz um juízo de valor dessa situação, ela veio aqui, eu te vejo como a rainha de copas, né? Essa pessoa do feminino muito forte, ou uma mulher do signo de escorpião, peixes ou câncer, ou ter signos muito fortes, um ascendente, uma lua, uma Vênus, enfim. E aqui é como se a pessoa visse, não, por mais que seja uma situação triangular, por mais que talvez você seja amante da situação aí, né? Tem muito disso de querer ser justo com você, porque vem em você uma certa inocência dentro dessa situação, sabe? E não vê assim como correto colocar você nessa situação assim injusta, né? Porque deixar uma pessoa em modo de espera ou em dúvidas, enfim, é um pouco é injusto, não é um pouco, é injusto. E aqui tem essa consciência dessa pessoa, sim, ou esse pensamento, né, esse sentimento de que não, você não merece estar passando por isso, não é justo com você. E que ele sente muito por você, né? Rainha de Copas fala de daquele sentir que a gente tem demais dentro da gente e que não é um rei de copas, né? Não é aquele sentir controlado, é um sentir que transborda. Então, é como se ele soubesse que você sente muito por ele ou ela, né? E essa pessoa também sente muito por você e por isso mesmo que ela quer
ser justa, assim, né? Ou com você ou com a outra pessoa, gente, que talvez nem saiba, né, do que tá acontecendo, a esposa, o esposo, o namorado, a namorada, enfim. Tem uma sensação aqui de querer ser justo, mas eu sinto que é mais com você, se você fosse a rainha de copas, né? E aqui tem a carta do amor sensual, o mago, 10 de paus, que é como se a pessoa já estivesse cansada de uma situação assim muito pesada, que trouxe muitos fardos, fez a pessoa se sentir esgotada, sabe? Como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. Fazia a pessoa se sentir isolada do mundo lá fora, como se ela estivesse vendo coisas boas em volta dela, mas ao redor dela, mesmo próximo dela, era só sofrimento, era só cansaço, era só exaustão, sabe? Um tédio, assim. É alguém que já tá de saco cheio, né, de alguma situação. E que quer começar uma coisa nova, porque tem uma água aqui com esse amor sensual que mostra um interesse em começar algo novo, né? Com essa pessoa com quem ele ou ela tem essa forte conexão sexual aqui. É muito intenso, gente. Muito intenso mesmo, né? Porque abriu com a carta da química. E essa intensidade toda, assim, que tá mexendo. Eu não vou falar que a sua personalidade não mexe com a pessoa, mexe muito, sua beleza, tudo. Mas o que pega muito, muito, muito a pessoa é de fato a beleza, mas também a química sexual que vocês têm. Ou se vocês nunca tiveram relação sexual, o desejo sexual que ela tem por você, sabe? Uma atração muito forte aqui sexual que ela tem por você. E aqui tem a energia da inquietude com 2 de espadas, né? Falando um pouco assim do resumo, isso aqui do lado dele ou dela, que me mostra uma pessoa muito ansiosa, que ainda não tá vendo a situação por completo, ainda não tá enxergando as coisas com clareza, ainda tá num impasse, numa dúvida entre 2 caminhos. Não vai dar pra ver direitinho, mas aqui ele tá, né? Tem um personagem central no meio, uma aqui e um desse lado, cada um desses da lateral com uma espada na mão. E a pessoa do meio que perdida, sem saber, assim, sabe, que caminho tomar, que caminho seguir, a quem deve sua lealdade. Então aqui tem uma pessoa ainda, não vou mentir para você, ele ou ela ainda tá, né, nesse momento de dúvida, muita ansiedade, muita inquietude realmente, né? De caramba, será que eu vou, se eu fizer isso, eu não vou estar jogando anos de relacionamento, de um casamento, enfim, fora por algo que pode ser impulso, que pode ser passageiro, tem um pajem de pausa aqui, né? E a pessoa nesse 7 de copas analisando, né, se isso é impulso realmente. Mas tem a carta da morte aqui que me fala de uma finalização, gente. Então, para você, né, positivo para você ou positivo para outra pessoa, não sei se é positivo para alguém nessa história. Mas, enfim, tem uma finalização aqui. Pode ser um divórcio, uma ruptura mesmo dessa pessoa com a outra, ou ela finalizando com você porque sente que não é justo também te deixar nessa situação, porque ela não, talvez não consiga escolher, né? Porque ela tá no momento agora, em dúvida, no momento de escolha. Mas como ela tem um espiritual forte, ela é intuitiva e ela tem uma conexão forte também com esse lado espiritual, pode ser que a resposta venha daí, né, para ela. E aí ela saiba o que fazer. Mas a gente falando dessa situação aqui, é alguém que está extremamente balançado com o contato sexual que vocês tiveram, ou pela sua beleza, ou pela atração sexual que você causa nele ou nela. É uma sensação, gente, 9 de copas, eu não falei muito dessa parte, mas é uma sensação de sonho realizado, como se você fosse tudo que a pessoa sonhou mesmo, tudo que ela esperava em alguém, sabe? Tipo, será que existe uma pessoa assim? Aí a pessoa passa por várias decepções e acredita que não, que ela só inventou aquilo porque ele ou ela tem uma certa consciência de que ele pode projetar muito, inventar muitas coisas, cenários na cabeça dele ou dela, tem uma certa consciência de ser um pouco, não é aluado, é sonhador demais. E aí, às vezes, você sonha com coisa que não existe. E a pessoa tem essa consciência que ela pode tender para isso. E ela fala: não, talvez eu só tenha sonhado com essa pessoa ideal. Mas aí esse sonho se manifesta, né? Na forma de uma pessoa muito bela para ela, que é você. E ela sente que, enfim, assim, ela tem um sonho mesmo realizado. Desculpa a redundância, gente. É que não tem muitas palavras que substituem sonho, né?
aquilo que a gente almeja, assim, por uma vida inteira, sabe? As coisas que a gente espera que a pessoa seja, ou enfim, as características que a gente espera que a pessoa apresente. Aqui você meio que gabarita o que a pessoa queria em alguém, né? Como se fosse realmente um sonho realizado. E fundo de deck, eu acho que a tendência é para que se divorcie aqui, alguém se divorcie da outra pessoa, ou se separe, porque tem mais de ouros. Então tem dois caminhos, mas eu acho que tá mais tendendo para o novo, que eu sinto mais tendendo para você, se você for essa pessoa da pontinha do triângulo aí que não tem nada a ver com esse casamento, né? Meio que tá de gaiato. Se você for, aqui tem mais de ouros, que fala de um início bem estruturado, talvez você esteja até pensando, ah, mas se ele tá se envolvendo comigo, estando com outra pessoa, a gente vai começar uma coisa nova e vai fazer a mesma coisa. Mas ali no Ás de Ouros no fundo de deck me vem como um relacionamento que começa bem estruturado, tá? Começa bem sólido já, bem firme. Mas o segundo cenário aqui, que é a probabilidade menor, é essa pessoa querendo iniciar algo novo num casamento, assim, talvez uma renovação de votos, se a pessoa já for casada, talvez a pessoa queira iniciar uma nova etapa, fazer tipo, uma terapia de casal, sabe? Começar algo novo num relacionamento que já é estruturado. Mas, de novo, a tendência aqui com essa carta da. Na hora que caiu essa carta da morte, me veio realmente como uma separação, né? Um divórcio. Aqui. Então, é isso. É boa sorte, porque assim, eu não sei se a outra pessoa já sabe, se desconfia, se você é a pessoa que está entre duas pessoas, mas nunca é legal quando quem está alheio, né, a situação descobre. Então, responsabilidade com os sentimentos dos outros. Eu vou passar a mensagem que vier, gente. Nem sempre eu concordo com as coisas, mas eu sei que cada história é única, cada vivência ali, né, tem seu caminho muito particular e não dá para a gente usar uma régua para medir todas as histórias de todas as pessoas. Então, eu tento não julgar ninguém. Eu não gosto desse tipo de situação, mas eu tento não julgar, sinceramente, né? Porque pode acontecer, a gente nunca sabe as circunstâncias de como uma triangulação se forma. Mas aqui a tendência é que alguma ruptura em algum relacionamento já existente aconteça e que algum relacionamento comece a partir disso. Então é isso, tá? Desculpa pelo corte no início do vídeo. Desculpa pela iluminação nas cartas que ainda não tá boa. Eu não consegui deixar as cartas pertinho da câmera porque eu esqueci de iluminar aí atrás. Mas um dia eu acerto. Se você gostou do vídeo, da mensagem, se serviu para você de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal. Aqui embaixo tem todos os contatos, todas as informações que você precisa, né? Meus números, assim, meu número para contato. Acho que tem meu TikTok também, lá eu posto os cortes dos vídeos que eu posto aqui. E um outro conteúdo extra também. Já fiz algumas tiragens. Inclusive, uma das minhas tiragens mais vistas lá é uma que eu só fiz para lá. E, assim, a galera ainda comenta muito nela, talvez seja legal para você também. Principalmente se você estiver conhecendo uma pessoa nova, né? Talvez não, porque aqui a gente está falando de triângulos já. Mas, de qualquer forma, se você gostou, espero que você se inscreva, se você tiver afim, né? Ou vá visitar meu TikTok, ou se você é de lá, se quiser deixar um comentário também, eu fico muito feliz quando eu vejo que o pessoal de lá comenta aqui, né? Mas enfim, gente, falo muito, né? É isso para a leitura de hoje, espero que tenha te servido de alguma forma. Até a próxima e tchau, tchau.